e até confundindo um monte de horários. Peraí, é isso mesmo. Não, paga aqui. Mas deu tudo certo. O importante é Uhum. isso. Ah, então tá bom. Excelente. Beleza, então tá bom. Elizabeth, vamos para mais uma sessão então de mentoria sobre comunicação, oratória. Você Sim, me escuta bem? sim. Então tá joia. Então, a sua câmera está fechada, tá? Eu não sei se você está me escutando, se você me vê bem. Ah, agora sim. Agora sim. Te vejo bem, estou ouvindo bem, está tudo ok. Minha câmera estava realmente desligada. Tá certo. Então tá bom. Mas, Elizabeth, antes de começar com o tema, eu tenho uma coisa para falar para você, uma história. Gostaria Tá de bom, pedir bastante a sua atenção aqui com relação a essa história. Não ok. sei se você já ouviu, mas essa história ela é bem interessante. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de contar histórias, metáforas, de contar é, casos, né, principalmente para enriquecer os meus discursos, as minhas palestras, e eu vou te explicar o porquê depois dela. Mas essa Sim, história é uma história que diz que existia um rei que ele gostava de caçar. Ele é um rei de um local bem distante, e esse rei, ele todas as vezes que ele ia caçar, ele caçava junto com a realeza toda. Então, ele costumava ir com a sua esposa, que era a rainha, com os súditos reais, ele levava os seus cachorros caçadores e ele gostava de desbravar as regiões circunvizinhas do reinado dele. O reinado dele era muito lindo, sabe? Tinham lindas paisagens verdes, muitas montanhas, pássaros, era repleto de animais. E um determinado dia, enquanto o rei estava na floresta procurando por um animal para poder caçar, ele avistou um veado no meio da mata e ele apontou a arma pro veado. E na hora que ele disparou a arma, a bala saiu pela culatra. Você já ouviu essa expressão? eu já. Tá. Quando uma bala sai pela culatra, é perigoso a Sim, pessoa até morrer, perder a vida. Porque a sim. bala saindo pela culatra, ela em vez de sair pela parte da frente da arma, ela sai pelo lado de trás. Aquele rei não morreu por pouco por conta desse acidente. O Mas, rei aconteceu com ele, perdi esse pedaço. O rei. então, o rei ele não morreu, Ah, ele não, morreu. não, Ficou. ele não morreu por pouco, Por ok? Mas ele sofreu um ferimento e esse ferimento foi muito importante, porque quando a bala saiu pela culatra, essa bala ela acertou o dedo do rei e Hum, decepou o dedo do rei. Consegue visualizar a cena? O rei Possível. lá, todo bem vestido, bonito, e a bala saiu pela culatra, sangrou todo, sujou toda a roupa. Todo mundo ficou apavorado, desesperado, mas o rei estava vivo. O único infortúnio é que o dedo perdeu, o rei perdeu o dedo, e nesse dedo ele tinha um anel que era um anel real, e esse anel ele foi herdado por mais de 4 gerações. E era um anel que ele utilizava para poder selar os decretos dele. Então, todo decreto que ele colocava, ele usava aquele anel que parecia com um carimbo e ele carimbava. Então, perdeu o dedo, perdeu o anel, ficou extremamente chateado. E um dos súditos dele, que era braço direito dele, tentando consolar o rei, bateu nas costas dele e falou: Meu rei, calma, tudo que Deus faz é bom. E o rei estava extremamente nervoso. E ele falou assim: Como que você fala que tudo que Deus faz é bom? Eu acabei de perder o meu dedo. Eu estou todo sujo de sangue. O meu anel real, que veio do meu tetravô, eu não sei onde está. E você vem falar que tudo que Deus faz é bom? Sabe de uma coisa? Você vai para a prisão. Você vai ficar com água e pão até eu achar que você deva sair de lá. E mandou o súdito para a prisão só porque o súdito falou que tudo que Deus faz é bom.
E foi, assim foi. Aí o tempo passou, passou uma semana, duas, 15 dias, 2 meses. O anel realmente não foi encontrado. Naquela época, a medicina não era avançada o suficiente para poder colocar o dedo de novo. O dedo ficou sem o rei ficou sem o dedo e voltou às atividades normais. E aquele desejo de caça do rei, ele permanecia ainda, mas o rei trocou a arma dele. Ele pegou uma arma nova, né? E o rei decidiu caçar novamente, da mesma forma que ele fazia. Só que ele quis desbravar uma área nova, que é uma Hum. área que ele nunca tinha ido antes. Então foi ele e foi toda a realeza dele. Ficaram alguns súditos no reino, né? Mas ele foi com a grande maioria. E enquanto ele estava lá caçando, aconteceu uma coisa muito chata dessa vez, porque eles Pior acabaram, ainda. é, Uma coisa pior ainda. foi uma coisa que eu posso dizer que foi pior, porque eles acabaram se deparando com uma tribo de canibais. Hum. Ele nunca tinha ido naquela área. E aquela tribo de canibais, eles fizeram um estrago muito grande. Literalmente mataram todo mundo e acabaram comendo todo mundo. Só teve uma pessoa que não foi comida, que deu sorte. Adivinha quem foi? Quem estava preso? O rei. Ah, O pensei que era quem rei. estava preso. Sabe por que que o rei não foi comido? Não. Porque ele não era perfeito. Quando os Ah, canibais entendi. examinaram ele, eles viram que esse rei ele tinha um defeito, faltava um dedo dele. É porque esse Então, rei já tinha aprontado, né? Daí eles pois não é. quiseram. Então a única coisa que fizeram Melhor. com o rei, eles bateram no rei, deram um cacete nele Sim. e mandaram ele embora. Mas o restante do povo que foi com ele, ó, todo mundo morreu. E aí o rei chegou, conseguiu chegar no reino dele, todo machucado, todo danado, mas vivo, né? Deram um banho nele, A trataram gente, dele, ele ficou bem. Enquanto ele estava sentado no trono dele, ponderando sobre aquela experiência, né? Ele ficou pensando como Deus é maravilhoso, né? Como Deus é bom. Deus havia preservado ele. E enquanto ele tinha aquela ponderação, ele lembrou de quem? Daquele súdito que ele havia Uhum. mandado para o presídio e que estava se alimentando há mais de 3 meses de pão e água. E ele falou: pode soltar aquele meu súdito, porque realmente ele tinha razão. E soltaram o homem, coitado. Ele estava magro, estava bem sujo, barbudo, definhado. E ele saiu, o rei foi falar com ele e o rei pediu perdão a ele. Ele falou assim: olha, você me perdoa, porque realmente você tinha muita razão. Né? Aconteceu todo o fato, ele falou pro súdito, né? E o súdito no final ele agradeceu ao rei e falou: meu rei, como eu já havia falado para você, tudo que Deus faz é bom, né? Eu só tenho a agradecer por você ter me prendido, por ter ficado esses 3 meses. Eu me alimentei de pão, água, mas está tudo bem, tudo que Deus faz é bom. E o rei falou: de novo você com essa história? Caramba, você ficou 3 meses preso, comendo pão, tomando água, você tá magro, doente, e você vem falar que tudo que Deus faz é bom? E ele falou: meu rei, tudo que Deus faz é bom. Porque imagina a cena. Se o senhor não tivesse me mandado para a prisão, eu teria ido caçar com o senhor de novo. E se eu tivesse ido caçar com o senhor de novo, eu não estava vivo agora. Né? Então, a moral da história: tudo que Deus faz é É, bom. Por mais que às vezes a nossa semana é turbulenta, tribulada, que às vezes acontecem alguns desencontros, algumas situações que não são agradáveis, mas o Pai Celestial ele sabe de todas as coisas. E ele deixa a gente passar por algumas coisas para dar um livramento de uma coisa que talvez possa ser pior. Então, sim. eu gosto muito dessa história, eu conto ali nos meus discursos, né? Quando eu costumo dar discursos, já falei dessa história várias vezes. E por que que eu estou contando essa história aqui no começo da nossa sessão hoje? Estou contando essa história porque hoje eu gostaria de entrar num tema novo contigo, ou seja, fazer só dar uma relembrada breve no que nós falamos da semana passada, mas entrar num assunto novo, que é sobre storytelling. Já ouviu falar de storytelling? Não, Não? Então não. tá bom, eu vou explicar já já o que é storytelling, tá? É uma técnica que a gente utiliza de contação de histórias, tá ok? Tá. Então,
Vamos lá. Na semana passada, na nossa primeira sessão de mentoria, nós falamos sobre a introdução da programação neurolinguística. Eu falei sobre algumas características do nosso cérebro, como que ele funciona, qual que é a diferença do hemisfério esquerdo, do direito. Eu falei também sobre os nossos olhos, né? Também expliquei sobre os canais representativos, representacionais, que são os canais visual, auditivo e sinestésico. Pedi para a Sister fazer um teste lá e interessante que ele deu um resultado relativamente similar ao que eu esperava, né? Em primeiro Eu lugar, também. né? Em primeiro lugar, deu que você tem mais afinidade com o canal visual, depois sinestésico e por último o auditivo, né? E a gente também falou um pouco de rapport, que é aquela técnica que a gente utiliza para gerar mais empatia, mais afinidade através de espelhamento, tá bom? E eu achei onde eu vi essa palavra assim, que foi no meu curso de negócios imobiliários, tecnólogo em negócios imobiliários, que eu fiz já há 2 anos, e eu Uhum. busquei o meu livro lá, e foi lá mesmo que eu achei a palavra que eu já tinha. Ah, sim, com certeza. Por quê? Porque a maioria dos métodos de venda, e eu sei que quem trabalha fazendo venda de imóveis, e dependendo do lugar que você trabalha, eles utilizam técnica de rapport, porque o vendedor que sabe fazer rapport, ele tem uma grande chance de conseguir fechar a venda, porque ele consegue gerar carisma, gerar afinidade no cliente. Entendeu? Então, o rapport eu falo, Quero fazer um parênteses, pode? claro, fica à vontade. Olha, então, esse rapport, eu achei, relembrando e tudo que você falou, tudo, é muito interessante até para o meu trabalho de atendimento psicopedagógico, porque dá para fazer uma análise, uma leitura diferenciada das pessoas, buscando auditivo, sinestésico e visual. Claro, com certeza. Não, gostei muito. E gostei muito também dessa recordação toda, que também dentro da igreja a gente pode lidar melhor com as pessoas. Sim, sem dúvida. Cícero, eu fui bispo por 5 anos. Eu fui Hum, desobrigado como bispo há mais ou menos 4 meses atrás. Imagina o tanto de coisa que eu peguei nesses 5 anos, tá? Imagina. É muito, entendeu? E além disso, o meu trabalho também. Assim Hum. como você, no seu dia a dia, você faz os seus atendimentos psicopedagógicos, tem os seus clientes que acabam se hospedando aí na sua casa, tem, Ah, eu hospedando na minha casa. É né? outra tarefa complexa que está sendo essa daí. Né? Mas eu já fiz várias mudanças. Eu creio que as pessoas estão muito difíceis para É, com certeza. em todos os sentidos, e é lógico que tem muitas pessoas, graças a Deus, que, né, são boas e tudo. Uhum. Mas nesse sentido, eu já saí do Airbnb por causa dessas diferenças, e agora estou concluindo que mesmo pessoas que são conhecidas têm momentos que não são conhecidas. É, né? Imagino. Lidar com pessoas é complicado, né? É. Então, mas isso auxilia muito, e essa história aí. Deus sempre faz que é bom. Uhum. Com certeza. Então, Com essas certeza. pessoas já não vieram mesmo, porque não era para vir e foi bom. Pronto. É, isso aí, com certeza. Tudo bem que a gente tem o outro lado, né? Que você está contando com aquele dinheiro para fazer o que você quer, tal, mas Deus vai me enviar outro caminho que eu vou ter e está tudo certo também. Fica tranquilo com relação a isso, Sim. Não, mas tá? é tudo relação verdadeira que acontece nos momentos da vida da gente. Mas tem Sim. vezes, tem certas épocas da vida da gente que vem na sequência muitas dificuldades para a gente ter provações e para a gente poder aceitar e sair disso bem. Então, Uhum. com o tempo eu fui aprendendo isso, mas eu Uhum. já fiquei muitas épocas mal com todo esse processo. É. Mas ainda bem que eu aprendi com a sabedoria, com oração, com outras pessoas e estou aprendendo. Mas é Uhum. bom Uhum. saber e crer que tudo que Deus faz é bom. Com certeza, com certeza. Essa fala sua veio muito a calhar, viu? É, com certeza, né? Tá E tudo aí, certo. Obrigada. agora falando do storytelling, tá? Tá. Storytelling é uma técnica de contação de histórias. Eu Então, gosto muito de histórias. Sim. excelente. Por quê? Porque Por- eu me identifico com.
essas histórias que têm muitos fatos reais nas histórias também. Uhum. Sim, com certeza. Tá? E aí a gente tem duas diferenças, né? Tem as histórias, e Sim, histórias com H são coisas, sim, fatos verídicos, e uhum, histórias que são casos não reais, sim, inventados, né? uhum, E a técnica de contação de história, ou storytelling, ela foi criada por quê? Porque desde que o mundo foi criado, desde que o mundo é mundo, nós seres humanos, nós gostamos e aprendemos, assimilamos mais as coisas quando a gente aprende através de histórias, tá bom? O sim, grande palestrante, discursante que passou por essa terra, ele ensinou na época dele, através do exemplo, que a contação da história é a melhor maneira da gente poder aprender as coisas. E esse grande sim, palestrante foi o próprio Salvador, Jesus Cristo, né? sim, Jesus uhum, Cristo, se a gente lê no Novo Testamento, a gente vê que tem várias parábolas. E ele usava sim, parábolas que são histórias, são metáforas, justamente para fazer com que as pessoas daquela época pudessem entender o conhecimento, obter o conhecimento, aprender e colocar em prática. sim, Para a gente, hoje em dia, às vezes a gente ouve algumas, a gente lê ou escuta algumas das parábolas e parecem confusas, parecem não fazer sentido, né? para o dia de hoje, né? É, para a gente, tá? Uhum, mas Por vai, quê? Porque nós não somos daquela época. E Jesus, quando ele contava as parábolas, ele contava com sim, a linguagem do povo lá da época, usando as coisas do dia a dia. Ele falava sobre pescaria, sobre as sim, dracmas, sim, falava sobre o casamento, né? Sobre a parábola das 10 virgens e, sim, e assim por diante. Então era a maneira mais fácil de fazer as pessoas aprenderem. Como, por exemplo, hoje em dia a gente pode contar histórias que se a gente contasse para o povo da antiguidade, eles não iam entender. Por quê? Porque são coisas que nós vivemos hoje. Se a gente falar de sim. inteligência artificial, de internet, telefone, assim por diante, né? Vou Então, fazer mais um parênteses. Olha, uhum, os profetas, eles falam sobre o evangelho, mas eles falam também sobre a história deles. Isso faz com que as pessoas compreendam melhor o momento de hoje em que vivem. Isso eu acho muito interessante também. sim, sim, com certeza, né? Então, quanto mais a gente conseguir utilizar a contação de histórias para poder fazer os nossos discursos, para dar os exemplos que a gente tem que dar nas nossas interações, maior vai ser a nossa capacidade de se comunicar bem e de influenciar e de tocar o coração das pessoas, né? Mas Sim, contar história não pode só contar de qualquer jeito. A como? técnica de contação de história, do storytelling, ela envolve muito aquilo que a gente falou no nosso encontro anterior, Elizabeth. A gente tem Sim, que procurar, nas contações de história, a gente tem que procurar explorar o canal visual, auditivo e sinestésico uhum, para tocar no coração, no íntimo da pessoa. sim, Então, as pessoas, muitas vezes, elas se esquecem de dados, se esquecem dos slides que a gente mostra, mas elas nunca vão se esquecer daquilo que a gente fez elas sentirem, tá? sim, Então, sim, contar a história é uma das maneiras de fazer com que as pessoas absorvam conhecimento. E o storytelling, a gente fala que é uma arte de transmissão da ideia, de valores, de aprendizados, por meio de algumas narrativas, principalmente que criam conexão emocional, né? uhum, Então, quando eu sei um pouco da história da pessoa e eu uso uma outra história para poder ensinar ela, as minhas chances de influenciar elas acabam aumentando muito, sim, porque, de forma geral, o nosso cérebro ele não foi criado para absorver informações de forma muito fria. Sim, mas o cérebro ele gosta de entender o mundo por meio de contação de histórias. E o storytelling ele tem a capacidade de ativar as múltiplas áreas do cérebro, como eu falei, a área da visão, audição, a área da emoção, que é a área da sinestesia, né? E existem grandes casos, cases de sucesso de pessoas bem sucedidas no mundo que se deram muito bem por conta de histórias. Por exemplo, o criador do iPhone, que foi o Steve Jobs,
ele, quando ele explicou sobre o iPhone, quando fez o lançamento, ele usou histórias para contar, né? Então, esse é um dos exemplos. Então, uma boa história, além de ter o uso dos canais visuais, auditivo e sinestésico, ela precisa ter um roteiro bem estruturado para poder mexer com a pessoa. Eu não sei se você já ouviu falar, Sister, existe uma técnica de contação de história que a gente Hum. diz que é a jornada do herói. Já ouviu falar da jornada do herói? Eu só ouvi falar assim, Então tá mas não bom. tô, só ouvi. Não Não, tô tudo bem. lembrando. A jornada do herói, ela basicamente, ela diz o seguinte: existe um padrão das histórias, da forma que as histórias que fazem muito sucesso, que elas são contadas. Existe um começo, um meio, um fim. Então, assim, toda a história ela começa com uma situação inicial, da qual a gente geralmente começa falando, era uma vez, em determinado momento aconteceu tal coisa e tudo mais. Aí nessa história sempre surge um problema que acontece, ou um desafio que tem que ser enfrentado. Através desse desafio, o personagem principal ele passa por uma transformação, ou um grande aprendizado, ou algo que ele sobrepuja ou vence, e ele através disso ele evolui, e no final ele acaba tendo um grande aprendizado através do resultado que ele obtém. Então, por exemplo, a história que eu contei no começo, ela tem essas características, né? A gente fala do Sim. rei, ele foi caçar, então era uma vez, o rei foi lá, ele caçou, ele teve um Uhum. desafio que ele perdeu o dedo, né? Ele prendeu o súdito dele, e aí ele teve um aprendizado, e no final tem uma moral da Da história. história. Então, Uhum. essa moral da história sempre tem que ter nas histórias que a gente conta, porque ela é o que acaba linkando. A gente, como missionário de serviço, a gente também tem uma técnica que se chama declaração de poder. Não sei se a Uhum. Sister se lembra, mas quando uma pessoa está passando por uma entrevista, ela também precisa saber contar a história. Por quê? Sim, Porque quando ela conta a história da forma adequada pro recrutador, o recrutador mentalmente ele vai visualizar, ele vai escutar a pessoa como se ela estivesse vivenciando a história. Então, as chances dela convencer o recrutador aumentam, né? E eu sempre falo, a declaração de poder ela tem alguns passos, né? Primeiro, a declaração de poder. Quando a gente tem uma pergunta na entrevista, a gente vai declarar que a gente conhece aquele assunto, que a gente domina. Depois eu dou um exemplo prático, um exemplo real de como que eu conheço aquele determinado assunto. Alguma situação que eu tive que vivenciar ou sobrepujar, qual foi o resultado e como que aquele meu conhecimento ele pode agregar no negócio da pessoa, certo? Então, no seu caso, como você atua como psicopedagoga, você atua também alugando parte do seu imóvel para as pessoas, você também pode usar isso, né? Numa sim, situação de uma pessoa que está passando por um grande estresse, uma dificuldade muito grande, e a gente usa muito isso em hipnose também, né? Porque eu te falei, eu fiz curso de hipnose também, né? Com o Lucas Naves. Na hipnose, a gente usa a técnica de contar histórias, mas a gente dá um nome mais técnico que se chama metáforas. Então, uhum. metáfora é a mesma coisa que contar história. A gente usa uma historinha para poder explicar um determinado assunto, para ensinar alguma coisa, e a gente faz com que a pessoa ela grave muito mais. Então, nos seus atendimentos de psicopedagogia, eu recomendo fortemente você contar histórias, adaptar. Lembrando sempre, usando visual, auditivo e sinestésico, né? Da mesma forma, vai fazer um discurso, todo discurso eu também recomendo, vá com alguma história para poder ilustrar. Porque quando a gente conta histórias, assim, as pessoas elas aprendem muito mais, muito mais. Então, quando faço o discurso na igreja, né, que eles que dão o tema, né, para fazer o discurso, eu conto sempre uma história do que eu aprendi com aquilo Sim. no discurso, né? Uhum. E daí tudo certo, as pessoas gostam, eu sou muito assim franca nos meus discursos, tudo. Sim. As pessoas gostam tudo, mas tem pessoas que não entendem isso.
Daí acho que você está falando da sua vida, em vez de prestar atenção do começo ao fim, porque o discurso tem um tema, seja ele né, dos profetas, seja deles que dão tema, né? Aí eu falo os nomes das pessoas, porque eu preparo tudo antes. O professor tem mania disso, preparar tudo antes, que é igual antigamente, preparar. Aham. Então, aí eu preparo, mas eu escrevo tudo, né? Quais são, tipo, os personagens da história que eles deram o tema, né? Sim. Então, lá, Elder, tal, tal, blá, 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 aquelas coisas todas. E aí, Aham. depois, eu conto a minha história dentro da igreja relacionado àquilo. Mas, então, tem isso. Tem pessoas que são líderes, mas eles acham que eles não prestam atenção no que é o começo de tudo isso. E daí, só na sua história que você contou, e como é uma coisa que emociona as pessoas, eles não gostam muito. Né? Porque eu chamo Espírito Santo. Aham. Entendi. Então, mas eu não ligo. Eu toco meu barco frio. É, isso aí. Tem que tocar o barco, né? Fazer parte. Tem que fazer o que tem que ser, faça o que tem que se fazer, né? E é outra. Sim, Como discursante, a gente está lá para dar o recado, sim. né? Infelizmente, algumas pessoas que estão lá embaixo, elas vão racionalizar, elas vão até achar que você está falando para elas, mas não é, por causa da situação que elas estão vivendo, né? Sim, sim, Então, uma coisa também que é importante, eu sempre falo para as pessoas, quando a gente vai dar um discurso, uma palestra, um discurso, uma coisa que às vezes é muito comum a gente ver acontecer, Elizabeth, são sim. pessoas às vezes não estarem bem preparadas e começar um discurso falando, olha, eu morro de vergonha de dar um discurso, só de pensar em Ah, mim não, no mostrando discurso. já os pontos negativos, né? Ah, É, eu tô, então. né, tô nervosa, tô nervosa. Então, por mais que isso seja uma verdade, é uma coisa que a gente É, não nunca pode deve falar. fazer. A gente não Sim, faz. Porque, sim. primeiro, a pessoa está lá embaixo, ela tem uma expectativa que vai vir o orador. Daí o orador começa o discurso falando assim, ele Já já, desmonta a pessoa. né, então, a pessoa já fala, ixi, já não vai ser Sim. legal, né? Por quê? Outra Porque, pessoa às vezes já vem com sentimentos negativos para ouvir uma palavra positiva e chega lá para a pessoa que está fazendo o discurso está para baixo, né? Porque quando você fala exato, isso, você já está em dúvida de você mesmo. exatamente, Né? exatamente, né? Outra coisa também que a gente tem que tomar um cuidado são vícios de linguagens do Sim, tipo né, tá, ok. Então, isso também mostra que às vezes a gente não está preparado. Quando a pessoa está bem preparada, ela entende bem do assunto, a pessoa ela tem costume de usar esses tipos de vício de linguagem e ela às vezes não percebe. Eu já passei por esse tipo de situação no passado, há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu estava dando um discurso e eu falei muito né. E a minha filha, em vez de prestar atenção na mensagem que eu tinha para dar, ela contou quantos nés eu falei. Então, sim. para ter autoconsciência, eu escrevi num post-it, num papelzinho assim, não fale né, e deixei de lembrete para mim. Então, nesse tipo de situação, de vícios de linguagem, o que que a gente pode fazer? A gente substitui o vício de linguagem por pausa. Então, Respira. se eu não tenho certeza, ou se eu estou tentando resgatar alguma coisa na memória, não precisa falar tá, não precisa falar né. É só pausar, respirar, né? Porque Eu eu costumo levar tudo escrito, que também pelo costume, né? Eu preparo a aula, eu escrevo num caderno e depois eu digito na folha e depois eu levo o que eu fiz. Eu não leio no celular, porque eu me atrapalho muito, eu acho que fica muita informação. Se o celular estiver ligado, começa o pessoal a ligar, porque não vai fazer barulho, mas fica aparecendo lá na hora que você está fazendo. Desculpa, não quero. então, essa é uma outra coisa que eu ia falar. A gente precisa se preparar da melhor maneira que a gente consegue. Então, se eu tenho Sim, facilidade para lidar com tecnologia, não tem problema, pode ir com o celular, com o tablet, com o notebook. não. Mas, do contrário, é melhor usar uma caneta, usar um lápis, entendeu? Ai, Eu, no meu caso, eu não costumo escrever o meu discurso por completo, mas eu costumo escrever bullets, linhas ali, né? sim, Tópicos, sim, numa sequência lógica. Então, eu sei sim, que cada sequência, cada tópico da sequência que eu tenho, ela é relacionada com algum assunto. E aí, sim. eu vendo o tópico e tendo a referência de uma escritura, se for um discurso, eu faço o meu discurso acontecer de uma forma bem tranquila.
Então, você falou uma coisa, uma observação que a sua filha fez. Eu não pensei que você tinha filhos, não. Você tem quantos filhos? Tenho três filhos. É? Eu tenho a Isabela, que está servindo missão em Portugal, ela está há 5 meses lá. Tenho a Nicole, que tem 15 anos, e tenho o meu filho mais novo, que se chama Mozia. Ah, que legal. Essa Então, aqui eu vou te mostrar a foto da minha família para você ver. E calma aí. Esta aqui é a família Godoy. Tá vendo? tô vendo. Tá compartilhando, ainda tá aí, agora sim, tô Vai vendo. lá. Então, a minha Sim. esposa, que é a Andrea, meu filho Mozia, minha Uhum. filha Isabela, que é a Sister Sim, Godoy, minha sim. outra filha, que é a Nicole, e eu aqui. A gente está na frente do Centro de Treinamento Missionário. A gente foi levar minha filha no CTM nesse dia aqui. Sim. Tá? Que bom, que ótimo, linda família. Obrigado. A minha eu mostro outro dia. Tranquilo, tranquilo. Então, Então, mas aí você sabe o que que acontece? Isso daí, por exemplo, nós fazemos sempre, né, oração para começar as atividades, isso na igreja, né? E isso. depois para encerrar. Eu trabalhei no CHF, então lá também a gente faz a oração de início, né, quando abre as portas, tudo, depois faz de encerramentos. E dentro do templo também a gente lê o evangelho, faz tal, tal, tal. Aí, tudo bem. Aí o que que aconteceu? Aconteceu que eu faço tem por 2 vezes já que eu faço ou meu testemunho ou discurso e eu não falo em nome de Jesus Cristo, amém, no final. Aham. Aí o discurso está tudo certo, está tudo bom, mas daí tem a mesma pessoa. Aí, por causa que você não fala direto, fala na reunião de conselho, não sei o que, não sei o que. Que não fala, isso que lá. Eu falei assim, em vez da pessoa também prestar atenção que o discurso foi bom, porque todo mundo elogia e, né, dá os parabéns e tal, gosta, tudo. Prestar atenção, que eu também chamei, eu tinha chamado já o Espírito Santo, realmente ele estava lá. E durante o discurso, quando eu estava falando já tinha falado da pessoa, eu estava falando do meu momento, eu falei, o Espírito Santo está aqui, e o assunto era sobre autossuficiência. Aham. E aí que vocês não desistam nunca, nunca, nunca do que vocês têm determinado a ser feito. Uhum. E daí a mesma pessoa dela falou isso daí teve reunião, a pessoa falou de novo. Mas você sabe que o meu ponto de vista, eu Uhum. agradeço, nem você, a sua filha fez, agradeço, porque agora eu vou fazendo sulfite bem grande para mim, mas não vou só pôr em nome de Jesus Cristo também, não. Vou escolher lá um discurso lá bem bonito que finaliza com uma parte, vou plastificar, vou levar e vou deixar lá na minha frente, entendeu? Você sabe o que, que eu acho? Eu penso, não sei, ministrar como Jesus é uma tarefa tão linda, mas é tão difícil para as pessoas, né, poder entender isso, né? Então, Jesus usou tantas metodologias para poder ministrar as pessoas e foi crucificado. Então, eu penso não, eu creio, dentro da igreja sempre dentro ou fora da igreja, eu vejo uma pessoa com dificuldade, eu busco auxiliar com alternativas. Então, eu vou te ajudar, né? Está acontecendo isso, tal, tal. Você quer me ajuda? Eu posso te ajudar. Aí a gente pode fazer assim, 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 e a pessoa vai resolver aquilo. Isso então é ministrar conforme Jesus. Agora, Uhum. essas controvérsias, né, dificultam as coisas. E tanto que essa pessoa fala que toda vez eu travei já por 2 vezes. Mas eu vou. Porque geralmente, quando eu faço o discurso meio que eu chamo o Espírito Santo, eu fico emocionada. Daí eu acabo chorando, né? Aham. Eu engulo o choro, né? Eu engulo, tipo, tento manter para poder seguir, né? E aí acaba que no final eu fico assim, tipo assim, eu tenho que sair logo daqui, porque senão eu vou abrir a boca aqui, né? Entendeu? Vou chorar mais e não devo, aqui não é lugar disso. Então eu concentro em mim. Aí então eu já observei isso, daí foi agora na última reunião e eu vou fazer agora, já busquei alternativa. Eu faço oração também, busco alternativa e vou em frente. Ah, Mas são coisas que são tão pequenas que a gente, né, pode auxiliar o outro que muitas vezes, agora eu penso que com todo esse trabalho que a gente está fazendo, vai me ajudar mais ainda com essa pessoa. com certeza, sem dúvida. E tenta entender ela, né? Assim, O agora, ela que é ele e ela, né? Porque quando é o casal, um acaba influenciando o outro, né? é, Mas tudo certo. entendeu? Assim,
A irmã é nova na igreja, relativamente nova, tem 3 anos, né? A irmã falou que se batizou e tudo Isso, eu tenho mais. 3 anos, eles têm 100. Pois é. Então, e às vezes os membros antigos, eles não têm muita paciência com pessoas que são mais novas, que é um grande erro, né? Só está na fase de adaptação, está aprendendo. E outra, qualquer ser humano, ele é passível, às vezes, de cometer pequenos deslizes. Então, acontece, Sim. né? Então, mas faz parte. Mas ser humano é bicho complicado, né, meu? Então, não, mas é isso que eu digo. Mas no ponto de, assim, no meu ponto de vista, eu penso que esse ministrar, né? Mas um dia a gente vai ter, eu vou ter oportunidade de conversar sobre a ministração com as pessoas que têm 100 anos, porque ele não consegue alcançar nenhuma pessoa para ele seguir ele. Porque o É, ministrar é o problema, né? certeza. É, Então, mas está tudo certo, está tudo resolvido e agora vou ficar melhor ainda. Vamos em frente. com certeza. Então, ainda falando sobre storytelling, para a gente poder finalizar aqui nesses 25 Sim, minutos que estão faltando, sim, algumas coisas a gente sempre tem que tomar cuidado na nossa fala. Primeira, sim. nossa fala tem que ter clareza de informações. Uhum. Às vezes a gente quer falar bonito e acaba colocando no meio das palavras, do nosso texto, da nossa fala, palavras que não são muito comuns no dia a dia das pessoas. E esse é um erro. Então a gente tem que procurar falar com palavras, nós nos comunicar com palavras simples, de acordo Sim, com o público que a gente estiver interagindo. Se eu sim. estiver interagindo com um público numa palestra, que é um público mais requintado, um público mais refinado, e eu começar a usar um linguajar que é muito pobre, isso acaba Uhum. também não sendo interessante. Mas na igreja, de forma geral, a gente não precisa usar Não. palavras difíceis, a gente pode ser simples na nossa Quanto mais comunicação. simples, melhor. Exato, né? Eu Outra coisa creio. também que é sempre importante a gente procurar inserir na nossa fala, coisas que tragam emoção, né? Isso mesmo. Porque a emoção, quando a gente começa a falar de assuntos de uma forma emocionante, a pessoa ela acaba sentindo a emoção também, ajuda, Sim. né? O nosso ritmo de fala também a gente tem que tomar cuidado para não ser monótono. O que é uma conversação, uma palestra monótona? É É quando que a fica gente. repetitivo, mole, mole, mole. Isso mesmo, monótono vem do monotom. Sim, Monotom é quando a gente fala no mesmo tom do começo ao fim. Então as pessoas vão dormir. A gente tem que ter variação do ritmo, né? Do tom de voz. Tem que também utilizar a expressão corporal, gestos não verbais, para poder se sim, comunicar também de forma visual. Isso são sim, coisas que vão fazer com que a pessoa ela acabe se prendendo um pouco mais. sim, E, e toda vez que a gente vai contar a história, o ideal é ter um gancho inicial. Que é um gancho? É alguma coisa para poder chamar a atenção nos primeiros segundos, tá? sim, E todo fechamento da história ela precisa fechar com uma moral, com um propósito. Porque se a sim, gente fecha uma história e não tem um propósito, a gente não linka, acaba não tendo graça, tá? sim. Até aqui tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Tá bom. Então, quando a gente fala de storytelling também existem tipos de storytelling que a gente pode contar. Então, tem o tipo que é pessoal, o tipo pessoal ele tem como objetivo ter uma conexão emocional com a pessoa que a gente está falando, com quem a gente está interagindo. Tem tipo de história que é inspiracional, que vai motivar, vai gerar ação. A gente tem também o tom didático, e a gente usa o didático quando a gente está ensinando algum conceito. No ambiente corporativo, a gente também utiliza, e principalmente quando a gente tem que defender alguma ideia ou algum produto para poder implementar. E tem também o tipo de uso do fracasso. O fracasso a gente geralmente usa para mostrar vulnerabilidade e crescimento, tá bom? E dentro do storytelling, existem alguns elementos que não podem faltar, né? Por exemplo, precisa ter um personagem principal e cativante, Uhum. né? Como eu falei, tem que ter um conflito, tem que ser um conflito real, porque se não tem um conflito, não tem uma história, sabe? Não tem Sim, uma maneira de vencer. Então, toda história tem que ter algum conflito. Precisa ter nessa história uma mudança real, uma mudança que seja visível. A gente tem que tentar inserir dados, detalhes sensoriais
com relação à cor, a som. Que nem quando eu contei a história para você, eu Da falei floresta. isso, das montanhas, da floresta, do som Montanha. dos pássaros. Tem que Sim. utilizar disso, tá? É Ok. importante. Os Uhum. diálogos, eles não podem ser muito prolongados, eles têm que ser curtos. A história não pode ser de 1 hora. Ah, então, na igreja é assim, no nosso encontro é 5 minutos e na igreja eu treino comigo mesma 3 minutos. Exato. Então a gente tem que respeitar aquele tempo, porque senão acaba se tornando uma coisa maçante, Ah, não, né? nem eu tenho paciência de ouvir quando a pessoa começa desse jeito. É, exatamente. Eu me controlo para não mostrar tanta inquietação, mas eu tenho vontade de sair de cena. Né? Pois é. O Então, que e não na é legal abertura, também, né? O que não é hã? legal também. O que também não é legal, né? Porque a gente tem que aceitar cada um do jeito que é, né? Sim, com certeza. Faz parte, É, como eu falei, cada ser humano tem o seu jeito de ser. E nem todo é, mundo está no mesmo ritmo que a gente, né? A gente sim, tem o perfil, é um perfil de uma pessoa que busca crescer, evoluir, aprender cada dia mais, mas nem todo mundo tem a mesma vibe, né? sim. Faz parte. Então, deixa mais uma observação, por favor. Eu gostaria de pedir para você, se for possível, que durante as minhas falas, no nosso encontro de quinta-feira, aí você pudesse observar as mudanças que eu preciso fazer, que eu creio que vai mais rápido e eu vou ter insights melhores, Claro, eu posso dar feedback, sim, com tá? certeza. Porque lá a gente está em contato direto num profissional, né? Entre aspas, mas é profissional, né? Uhum, com Tá? certeza. Eu vou fazer isso sim. Olha, uma observação muito importante. Você verifica se eu não falo muito rápido. Se você falar muito rápido, É, olha, para mim, eu tenho captado bem. A pessoa tem sim, que ter escuta ativa, tem que prestar atenção, né? Se a pessoa não estiver prestando atenção, talvez ela pode viajar um pouco na maionese, né? entendi. Mas eu consigo te compreender bem, mas eu vou observar mais, tá? Para te dar feedback Tá, também. porque também dá para observar as outras pessoas, né? Que nós estamos todos lá juntos, para eu poder fazer a minha melhora mais rápido. Tá bom, com certeza. Com certeza, Obrigada. farei isso, tá? Estamos quase finalizando aqui. Nas Sim, aberturas e fechamento e encerramento das nossas histórias, a gente tem que procurar capturar a atenção da pessoa. E existem sim. algumas perguntas que a gente fala que são perguntas provocativas, como, por exemplo, você já teve medo de ser você mesmo em uma reunião? Se eu começo um discurso assim, ele é interessante. Por quê? Porque a pessoa Sim. na hora ela vai pensar. Uma outra coisa também que eu posso utilizar é um dado surpreendente. Você sabia que as pessoas que retêm 22 vezes mais informação, elas retêm através de histórias? Então, isso é um dado também interessante. Uhum. Também é possível começar um discurso fazendo um mini caos, uma mini bagunça. Então, Ah, por tá. exemplo, Tá, já sei. Não, pode falar. ó, aqui tem um É exemplo. Por legal, eu exemplo, um gosto. exemplo, ó. Era a minha última chance. Eu quase perdi por um detalhe. Ah, Então, isso é um exemplo também de mini caos. Quando eu contei a história do rei também, eu também fiz uma situação de caos ali, né, sim. para mostrar a situação. Então, isso é uma coisa importante na abertura. Nos fechamentos, para a gente poder fechar de uma forma poderosa, a gente pode usar uma reflexão. Por exemplo, se você usasse essa história para mudar a forma como se apresenta a partir de hoje, né, e se você utilizasse essa técnica, né, então, uma provocação, uma reflexão ou um chamado à ação, que é o que a gente chama de call to action. O que você vai contar para inspirar alguém amanhã? Ou o que que você vai fazer de diferente com o discurso que eu te dei hoje, né? Então, esse call to action, né, o CTA, ou chamada para ação, também é importante. Ok. O storytelling não é só falado, tá, Elizabeth? A gente pode usar ele no modo falado e no modo escrito também. Por exemplo, se eu tiver que postar algum conteúdo numa rede social ou através de escrever um e-mail, eu também posso utilizar. Nas minhas apresentações, se eu estiver usando PowerPoint, algum auxílio visual, também eu posso utilizar da técnica de storytelling para poder estar bem estruturado. Isso são coisas que podem ajudar, né? Agora, quais são alguns dos erros mais comuns em contação de história? Eu já contei algumas coisas, né, no comecinho, como falar que não está se sentindo bem preparado,
Mas quando a gente conta uma história muito genérica e sem emoção, não é legal, tá? Não chama atenção. Ou encher a história com detalhes que não têm relevância. Só encher linguiça também, tem que tomar cuidado. Porque se o detalhe Ah, não não, tem mas relevância, tudo isso precisa se preparado muito bem antes. né? Com certeza. Né? E é A uma outra- coisa, quando prepara, né, eu costumo fazer isso, preparo e eu tenho que sentir bem com aquilo que eu preparei. Se eu ver que está faltando alguma coisa, esse negócio está chato, não vai dar certo, vamos mudar isso daqui. Tipo Uhum, isso. uhum. Porque se for levar qualquer coisa para as pessoas, não dá. É. Outra coisa também que é importante que temos que tomar cuidado é de ignorar o público e falar só sobre nós. Tem pessoas que ainda têm Ai, essa mania, né? Então, não, não. tem que tomar cuidado. Assim, nos meus Não, discursos, eu não costumo falar você, você, você. Você precisa se arrepender, você precisa melhorar. Mas sempre eu falo utilizando nós, eu me incluo na conversa. Nós sim, precisamos melhorar, eu nós também. precisamos nos esforçar. Nós vamos buscar, nós vamos, nós vamos. Exatamente. Para que a pessoa ela também ela se sinta ali inclusa. E uma coisa que tem que também tomar muito cuidado de não praticar. Quando a gente não pratica e a gente vai para o improviso, a gente acaba perdendo a força. A pessoa percebe que a gente está enchendo Inseguro. linguiça, Uhum. né? É, Literalmente. sim. Então, quais são alguns dos bons recursos que a gente tem para poder aprender a contar história? Existem muitos recursos bacanas, como por exemplo o TED Talks. Já ouviu falar do TED Talks? Não. Não. O TED Talks é Deve ser só um basicamente. pouquinho. Deve ser só um pouquinho. Esse vídeo você deixa gravado, mas eu gostaria de pedir a gentileza que essas palavras que tem em inglês, tem em português, que são mais usadas hoje, eu gostaria que você escrevesse para mim, que a minha memória escrita é bem melhor. Tá bom, tá bom. Não, mas eu vou te mandar o vídeo e eu vou te mandar a referência. Tá Então, o bom. TED Talks, basicamente, o TED Talks é uma empresa, né? E o Sim, objetivo deles é justamente fazer palestras inspiradoras. Eles têm, ao redor do mundo, eles têm os polos do TED Talks, então as palestras são curtas, se eu me engano, de até 12 minutos. E muito inspiradoras. Eu vou te passar depois na sequência um link, tá, do canal do TED Talks tá para que bom. você possa assistir. Um dos TED Talks que eu vou te passar também é um que eu gosto muito, que ele fala sobre o poder da nossa voz, como que a gente pode usar a nossa voz de uma forma Muito bom. poderosa, tá? Vou te passar uma referência de um link, que é um site que tem só metáforas, tem um monte, centenas de histórias. Então você pode procurar nesse site, eu queria ver uma história para falar sobre, por exemplo, procrastinação. Se você procurar lá, ele vai trazer algumas histórias que você pode utilizar para ensinar sobre procrastinação. Também é uma Uhum. técnica bacana para poder te ajudar, né? Ok. E isso vai acabar te enriquecendo. Agora, o grande segredo é praticar, 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 né? E técnica de prática para praticar, você pode praticar na frente do próprio espelho, pode praticar com um amigo, pedir o feedback dele, né? E assim ir desenvolvendo cada dia mais, tá bom? O meu feedback eu peço para minhas netas. Elas têm mais Ah, tempo disponível. legal, excelente. Uma coisa sobre feedback é que a gente fala que feedback é um presente. Então, quando Sim. eu ganho um presente, quando você ganha um presente e você não gosta, o que que você faz com ele? Na hora. Eu te dei um presente e você não gostou. Ah, não, nunca abro na hora. Eu aprendi isso, porque a minha fisionomia ela revela muito claro, Uhum. então é melhor eu não abrir na hora. Certo, mas quando você ganha um presente, o que que você faz? Aí eu agradeço tudo, e se a Uhum. pessoa perguntar, eu falo, não, eu vou abrir depois, porque eu abro com calma, eu vou experimentar se for alguma coisa de vestir ou não, se for de decoração, porque eu gosto muito de coisa de decoração. Então, tal, falo isso. Excelente. Então, o feedback é Então, assim. porque eu fui casada com um japonês, né? O pai da minha filha é japonês, eu sou divorciada faz 100 anos. Uhum. Aí, a japonês não abre os presentes na hora que recebe. É, Aí eu faz adotei, parte, achei uma ótima faz parte da cultura. ideia. Legal. Boa dica, boa dica. Mas assim, quando a gente ganha um presente, independente da gente abrir ou não, ou de gostar ou não, a gente só agradece, Tu né? agradece. E aí, depois, eu faço o que eu quero com o presente. E é a mesma coisa o feedback. Sim, Tem pessoas que não sabem dar feedbacks, né? sim. Então, um feedback, a gente fala que existe a técnica do sanduíche.
né? Quando eu tenho que dar um feedback para uma pessoa, eu faço como se fosse um feedback, ou um sanduíche. Então, um sanduíche ele tem três partes básicas: pão, recheio e pão, né? A gente falar que é Uhum, sanduíche. Então, todo feedback eu começo reforçando os pontos positivos, depois uhum, eu falo sobre os pontos de melhoria e encerro sim, com pontos positivos, né? Para que uhum, a pessoa ela possa aceitar bem o feedback. Mas nem sim. todo mundo sabe dar feedback. Eu já tomei alguns feedbacks que não foram agradáveis, mas ainda assim eu agradeci. E aquilo que eu achei que fazia sentido eu absorvi, e o que eu senti que não fazia sentido entrou por aqui e saiu por aqui. É porque o feedback também da pessoa, o que a gente não vai aproveitar é porque era o que ele estava dizendo dele mesmo no espelho que refletiu em você. Por isso que não coube em Exatamente. você, porque era dele. Muitas vezes está relacionado com isso. A pessoa ela aponta defeitos, mas na verdade o defeito está Sim, dentro. porque é o que ela tem, ela está transportando para o outro, porque ela não consegue olhar para ela mesma no espelho. Uhum, exatamente. Exatamente. Elizabeth, eu queria saber quais foram as três sacadas que você achou mais interessante desse nosso encontro de hoje com relação ao storytelling. Bom, a que eu achei mais interessante foi essa parte que para contar as histórias, né? Que Uhum, tem que buscar a história adequada, que ela tem começo, meio e fim, isso daí eu tenho uma noção. E deixa eu ver que mais. Tudo acho que hoje que foi uma coisa que eu não tinha conhecimento, a maioria, né? Que você colocou. uhum. E para mim foi muito bom. Tudo Excelente. isso. Hoje foi tudo isso que eu falei, é coisas que eu ainda não vi. Uhum. Então, agora tem que botar em prática. Botar para Sim. rodar. Toda Ah, vez falar em que. botar em prática, eu fiz os exercícios, anotei tudo. Aqueles Uhum, que tinham lá para fazer, de ficar em silêncio, com o olho fechado, tal, 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 tal. E daí o que está sendo nesse, para eu disfarçar nesse Rapaport, para eu poder disfarçar que eu estou observando a pessoa. Porque eu uhum. não tenho. Eu geralmente observo a pessoa de longe, mais próxima, assim, eu não tenho. Ah, fico meio tímida, fico meio sem graça, já é da educação mesmo minha, né? Mas eu vou melhorar. Se esforça para poder ir melhorando e praticando. Assim, o melhor lugar para praticar é dentro de casa, né? Se você tem contato com suas netas, pratica com as Então, suas mas, netas. então, mas quando eu vejo, porque em Campos do Jordão eu moro só eu e Deus. Agora, Ah, entendeu? E daí tem o pessoal da igreja, o pessoal mais assim, pessoas amigas, mas para não que eu possa como é que fala para contribuir. Em São José moram as minhas netas. Hoje eu vim para cá, porque amanhã é meu nível e eu vim comemorar com ele. ah, parabéns, que legal. Obrigada. Seu aniversário, que show. Sim. Bom, tem que Daí vou comemorar. fazer os meus 68 com eles aqui, porque em Campos também já estava um frio de novo que eu não estou suportando, eu preciso mudar daquele lugar. Ah, você tá em São José dos Campos, então. Isso, é onde mora minha filha. Tá certo. Então não é sempre que eu venho para cá também, porque eles também têm todos os compromissos deles, né? E eu tenho os meus. Uhum. E a minha filha também dá aula, ela fica bem ocupada também. E daí eu procuro, eu tenho essas minhas reservas, Tá tipo isso. certo. Tá certíssimo. É E eu certíssimo. falei, eu falo assim que genro me ama, mas porque eu também não dou trabalho. Que bom, né? Começar a ficar muito não dá certo. Não, tá certo. A gente fala assim que o filho tem que morar numa. Eu falo, o filho tem que morar numa distância suficiente que. Ou melhor, o familiar tem que morar numa distância suficiente que não dá nem pra ir de mala e nem pra ir de chinelo. Tem que ser no meio É, termo, né? tem que ser na mochila. O meu é tudo não. Exatamente. É. Bota a mochila nas costas, vou, bota, tô indo. É tipo isso. Não, e É dá isso. tudo certo, é muito legal. Mas é isso agora, quanto a vídeo, não, eu encaminho para elas os vídeos e de falar, olha, mocinhas, mando individual para cada uma e cada uma dá o seu parecer. Daí é bom, é É, legal. isso aí. Então tá bom. Elizabeth, obrigado pela companhia hoje, tá? Como eu Obrigado. falei, eu vou te mandar daqui a pouco o vídeo dessa sessão. Vou Tá, mandar para você um material sobre alguns tipos de perguntas que você pode usar para gerar curiosidade da pessoa. Vou te mandar o link do TED Talks. Vou te tá, mandar também o link do site que tem metáforas. E vai tá. guardando isso no seu arcabouço, vai utilizando, que isso vai enriquecer ainda mais a sua comunicação,
tá Tá. bom? E outra coisa, eu pesquiso tudo que você me fala e pesquiso depois mais para me poder interagir tudo. Porque naquele Isso. link que você deu, tinha as perguntas, mas também tinha embaixo algumas coisas para a gente pesquisar mais, né? Umas Isso. frases. E eu A- entrei em tudo. aquele Eu. site, Uhum, ele é o golfinho.com.br. Ele é o portal da programação neurolinguística no Brasil. Então, sim, aquele site, ele é excelente, tá? sim, Minha recomendação pesquisa no site, estuda, que lá tem muito conteúdo valioso que vai te ajudar na comunicação, sim. tá Não, e bom? eu gosto de ler e de estudar. Eu sei. Eu Excelente. entendo melhor. E outra, eu copio, eu escrevo muitas coisas porque eu gravo melhor escrevendo.